Olá, amigos. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui no nosso programa Capital Mística. O nome dela, Ana Paula de Oliveira Rocha Machado. Ana Paula. E essa moça é jovem ainda, mas tem um impressionante currículo que eu tive que tirar o chapéu para ela. Ela fez 2 faculdades, ela fez naturologia e fez também fisioterapia. E também não ficou só nisso, andou fazendo cursos de extensão e hoje ela é uma profissional na área da acupuntura, dos florais e também ela faz fitoterapia. Esqueci disso. São áreas bem diversificadas, mas ela trabalha firme nas 3 áreas. Então, vamos dividir o nosso programa para que ela possa falar um pouco sobre cada uma dessas especializações dela. Sem maiores delongas, vamos apresentar então aqui a nossa amiga Ana Paula. Ana Paula, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. É uma satisfação ter uma técnica tão técnica quanto você. E me diga uma coisa, sempre eu tenho curiosidade de saber o que motiva, o que leva as pessoas a entrarem nessa escolha das terapias, né? Na hora de descobrir a verdadeira vocação, as pessoas sentem dentro de si um impulso em ajudarem o próximo e vão entrar em áreas específicas das terapias. A primeira faculdade que você fez foi o quê? Fisioterapia? Naturologia. Naturologia primeiro. Aplicada lá em Curitiba. Ah, em Curitiba. Uhum. Certo. E quantos anos de curso? 4 anos e meio. Caramba. Curso. E aí você começou já, porque eu sei que o currículo do curso de naturologia, ele é bastante diversificado, né? Ele envolve bastante terapias, né? Exato. E aí foi aí que você teve que estudar todas naturalmente, né? Senão não tirava o diploma. Mas o que aconteceu? Você começou a sentir que algumas dessas terapias te atraíam mais? Com certeza, né? A gente acaba se afinando mais com um tipo de terapia e acaba escolhendo, optando dentre várias terapias a qual você vai trabalhar, né? Qual você tem mais afinidade, eu acho. Certo. E no caso, quais eram as matérias que mais te agradavam? Na verdade, todas, né? Mas a gente sempre acaba usando um pouquinho de tudo, né? Dentro de uma sessão. Mas o que eu mais trabalho hoje é com a acupuntura, os florais de Bach e a fitoterapia, com certeza. E essas 3 matérias foram estudadas dentro do currículo da naturologia, lá em Curitiba? Isso. Caramba. Poxa, só acupuntura, meu Deus, dá para se estudar bastante. Eu sei que tem muita matéria nesse campo, né? Tem. Depois que eu acabei a faculdade de fisioterapia, eu fiz a pós em acupuntura também, né? Porque eu tive dentro da graduação, mas como sendo fisioterapeuta, você precisa ter a especialização. Então, eu tive que refazer, né, a questão da acupuntura e fiz uma pós-graduação também depois, né? Então, assim... E a fisioterapia você fez logo depois da naturologia? Na verdade, eu comecei a fazer fisioterapia junto com a naturologia lá em Curitiba. Sim. Aí eu me formei e transferi a faculdade para cá, quando eu decidi vir morar para cá, né? Ah, tá. Transferi a fisioterapia. E, no caso, dentro da fisioterapia, complementou o que você tinha aprendido na naturologia? Ah, com certeza. Eu digo que a fisioterapia é a alma gêmea da naturologia, né? Porque todas as terapias que a naturologia tem, ela, em dado ponto, se limitam no estudo de patologia, de determinadas doenças que o naturólogo acaba não estudando, né? Ele passa, mas ele não estuda a fundo. E a fisioterapia, ela estuda a fundo todas as especialidades, né? Digamos. E uma complementa a outra, com certeza. E uma coisa, como foi que você descobriu essa sua vocação, né? Que te levou a fazer 2 faculdades, embora diferentes, mas na mesma área, né?
Como foi que você descobriu sua vocação? Foi engraçado, porque quando eu era criança, todas as pessoas que se machucavam, eu colocava uma florzinha ou uma plantinha, amassava na água e falava que ia curar a pessoa. E com o tempo, eu sempre querendo ajudar, sempre pensando em algo de cura, como medicina, enfermagem, veterinária. E minha mãe, quando eu era adolescente, minha mãe fazia parapsicologia na faculdade onde eu fiz a naturologia. E ela falou para mim, olha filha, tem um curso que eu acho que é a tua cara, né? Eu gostaria que você fosse conhecer. Na época eu estava no 2º grau, né? E aí fui conhecer a naturologia, era o 1º ano ainda da naturologia, né? Eu fui a 3ª turma a ser formada em Curitiba. Aí eu fui conhecer e simplesmente me apaixonei, né? Eu olhei o currículo e falei, é isso que eu quero ser para o resto da minha vida. E a fisioterapia depois eu fiz também com o intuito de ajudar as terapias, né? A ter esse complemento, né? Que eu acho bem válido. Então, você não está nem um pouco arrependida de ter seguido esse longo caminho? Não, com certeza não. Isso é bacana. A gente vê, eu pelo menos lá no meu consultório, que eu faço análise de mapas astrais, né? A parte de astrologia, aí a gente vê tanta gente perdida na vida, né? Eu fiz ciências contábeis, mas eu detesto o meu trabalho. Eu fiz medicina, mas o que eu queria mesmo era ter feito veterinária. Poxa, você fez o pior. Não, mas eu gosto de bicho, eu prefiro cuidar de bicho do que cuidar de gente. Bom, é uma vocação, né? E quanta gente faz uma faculdade e vai até o fim porque já está lá mesmo, não tem coragem de recomeçar. Algumas outras recomeçam, mas o problema de você encontrar a verdadeira vocação, olha, não é assim tão simples quanto parece, né? E eu devo dizer que você deu sorte, você encontrou sua vocação e não está nem um pouco arrependida de ter encontrado. Parabéns para você. Certeza. Bom, então vamos lá. Agora vamos entrar na parte mesmo que interessa. Lógico, tudo interessa, mas o público, o telespectador está querendo saber, no duro mesmo, o que é que essa moça faz? Então vamos lá, pergunta respeitando a vontade do público telespectador. Já sei que você é formada em naturologia, já sei que você é formada em fisioterapia, já sei que você faz acupuntura, fitoterapia e florais. Mas no duro mesmo, você faz tudo ao mesmo tempo com uma pessoa, ou você só faz uma coisa com uma pessoa, outra coisa com a outra? Como é que tu trabalha? Eu acho que o trabalho é muito voltado para as necessidades da pessoa, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que têm pavor de agulha, tem pessoas que gostam, que aceitam, tem pessoas que não querem tomar floral, por exemplo, que não acreditam no floral. Então, acho que a gente tem que sempre respeitar o que o paciente traz também, né? Então, eu digo que ele é uma terapia formatada por aquele paciente, né? Dentre todas as terapias que eu aprendi e com a base da fisioterapia também, existem mais coisas que podem ser feitas se a pessoa tem essa necessidade. Então é muito voltado para as necessidades do paciente. E isso a gente vê na hora da consulta mesmo, né? Com as queixas que ele traz, com a história de vida desse paciente, história de patologias, do que ele já teve, de cirurgia. Toda a história desse paciente que ele conta pra gente, a gente oferece a terapia que ele necessita. E que tipo de paciente procura por você? Olha, assim, eu digo todas as idades, né? Crianças a partir de 6, 7 anos mais ou menos, nunca atendi menos do que isso, só durante o período da faculdade, e até 100 anos, né? Bem variável o público, né? Porque como abrange praticamente o universo de todas as patologias, né? Ele trata tudo, então o paciente é aberto assim para todos os tipos. Agora, eles chegam a você por indicação ou por propaganda ou porque ouviram falar, e alguns por curiosidade, outros por necessidade. Qual é a tua média aí nesse caso? Ótimo, é muito boca a boca, né? Você atende um paciente, ele gosta, já traz a mãe, já traz o filho, já fala para o vizinho, e eu acredito que é a melhor propaganda. Mas também faço, né, propaganda com cartões e... Hoje em dia a propaganda é a alma do negócio. É a alma do negócio, né? Com certeza. E, bom, você agora está no Espaço Merlin.
é a mais nova contratada do espaço. Então, a partir de agora, você vai começar a atender lá no espaço, como profissional lá do pessoal lá do espaço, e você vai entrar justamente nessas 3 áreas: acupuntura, a parte de fitoterapia, né, e os florais. São consultas independentes ou a pessoa quer uma consulta contigo e lá é que você vai definir se você vai espetar as agulhas, se você vai dar chás para essa pessoa ou se você vai usar logo, pingar gotinhas de florais debaixo da língua da pessoa? Como é que é esse teu processo de atendimento? De seleção, digamos, né? Muito, por exemplo, se o paciente chega com dor, ele tem uma dor física, né? A gente divide por níveis, digamos. Quando a pessoa chega com uma dor física, a gente já trata ela a partir da acupuntura e da fitoterapia, que é a terapia que vai estar beneficiando, né, no sentido mais físico. Se ela tem algum problema emocional, né, ou algum distúrbio de personalidade, algo que está incomodando ela na vida no dia a dia, a gente já encaminha ela para o floral. Então a consulta já vem diferente. Isso na queixa principal a gente já diferencia, né? Muito bem. Meus amigos, vamos para o nosso intervalo, mas eu sugiro que vocês não saiam daí, não só porque a gente volta rápido, mas principalmente porque nós vamos começar a esmiuçar o trabalho da Ana Paula. Aguardem um pouquinho. Muito bem, amigos, estamos de volta na companhia da nossa convidada especial, Ana Paula, fitoterapeuta, acupunturista, especialista em florais de Bach, a mais recente contratada do Espaço Merlin, que está aberto ao público para ajudar pessoas com problemas, qualquer tipo de problema. Então, vamos esmiuçar o que é que essa nossa amiga ela faz em termos profissionais. Amiga, acupuntura, a famosa novela das agulhinhas. Tem gente que a gente diz, eu vou fazer uma sessão de acupuntura, a pessoa já se arrepia toda. Ih, meu Deus, sai pra lá, cruz credo, mangalô 3 vezes. Mas qual é o problema com a acupuntura? Não, eu não nasci para ser canapé, ficar toda espetadinha ali, coisa e tal. E eu penso, mas por que você sente isso? Sei lá, vão espetar agulha em mim, dói, não sei o quê. Então, vai por aí o raciocínio, preparei o campo para você chutar a bola. A acupuntura dói? Não. Alguns pontos, né, que são zonas, por exemplo, a planta do pé, né, é uma pele um pouco mais grossa, a pessoa sente, né, mas não dói, não. Dizer que dói a acupuntura é mentira, porque tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior de pele, então a hora que a agulha passa, né, por essa pele, ela sente um pouco mais, mas dizer que dói, eu acho que estaria exagerando muito, não dói, não. Às vezes pode ser, digamos, sugestão, né? Sugestivo. Não, tem pessoas que são mais sensíveis, né, realmente, então essa passagem da agulha, eu digo que um pernilongo dói mais do que uma picada de pernilongo dói mais do que uma agulha. Na verdade, o que a gente fala que a pessoa sente mais dor é com a auriculoterapia, que seria uma extensão, digamos assim, né, um complemento da acupuntura sistêmica, que seria feita com agulha, e ela é feita na orelha, né? Então, algumas formas de acupuntura auricular podem gerar dor, que é, por exemplo, com o uso da semente de mostarda, né, que é a mais convencional chinesa. Então, são zonas reflexas do pavilhão auditivo, em que eles são estimulados com essa sementinha de mostarda. Esse estímulo realmente é um pouco mais doloroso, principalmente quando nas 2 primeiras sessões, né? Porque esses pontos estão mais ativos, eles estão mais sensíveis, então a pessoa tem que fazer uma massagem, uma pressão nesse pavilhão auditivo 4, 5 vezes ao dia, então essas pressões doem um pouco. A auriculoterapia, eu costumo dizer que dói um pouco mais do que a acupuntura, mas a acupuntura sistêmica não dói. Não, essa passagem da agulha, a agulha é muito fina, né? Ela não tem
não gera dor. E também não se crava até o cabo, né, como se diz. É uma coisa muito superficial. Em alguns casos a gente insere bastante, né? Depende muito da zona onde a gente está trabalhando, mas mesmo quando se insere maior, né, uma área maior, não gera dor, né? Essa passagem seria, na verdade, a passagem da agulha pela pele, agora, não gera. Você me deixou meio preocupado. Às vezes a gente insere bastante. Por exemplo, se você vai inserir uma agulha no peito, insere o quanto? Atravessa o tórax? Não, né? Não. Bom, então nem tudo. Regiões de órgãos vitais, né, são bem preservadas, a gente insere bem subcutâneo. Porque eu já vi, inclusive, que a pessoa põe ali a agulha e faz poc, né? Só dá aquela batidinha o suficiente para ela ficar em pé ali, né? E me explica. Vamos lá, jogo da verdade. Funciona mesmo esse negócio de acupuntura? Funciona muito. Realmente é algo assim espantador, porque é uma medicina muito antiga, né? A gente está falando de mais de 5.000 anos de medicina e específica, né? E é algo assim que a gente vê que tem tratamentos que elas são muito especiais. Por exemplo, após um trauma, por exemplo, um TCE, né, um traumatismo crânioencefálico, a gente tem recuperações muito rápidas utilizando a acupuntura. Às vezes, quando há paralisia de um membro, a gente consegue reverter paralisia facial, né? Então, ela é utilizada para casos graves e para casos leves também, né? Por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago. Ela realmente abrange todas as áreas do corpo. Se falando em dores corpóreas ou manifestações corpóreas, a acupuntura não tem limite, eu diria, né? Salvo algumas exceções. Mas só para dor ou também ela vai na origem da Não, ela trata a origem do problema. A origem do problema. Isso que é o mais fantástico, na verdade, da acupuntura. Por quê? Porque ela não dá a recidiva. Quando a pessoa faz um tratamento sério com a acupuntura, digamos 10, 20, depende de quantas sessões é necessário para aquela pessoa, para o problema dela. Ela não tem a volta, a recidiva que a gente chama, né? Porque ela vai tratando a origem do problema, né? A questão mais energética desse problema. Agora, para se fazer acupuntura tem que se ser um profissional, com curso formal e tudo. E não porque pegou um livro lá e saiu espetando a agulha lá, o bel prazer lá no corpo do paciente, já pode se intitular acupunturista. Hoje em dia tá uma questão até jurídica muito da acupuntura, né? Legalmente falando, tem alguns profissionais que podem estar trabalhando, que os conselhos específicos da área protegem ou legalizam essa profissão, né? A fisioterapia, a medicina, a enfermagem, a educação física, alguns conselhos regionais, né, e federais pegaram essa especialidade como parte dessa profissão. No Brasil é assim que funciona, né? Fora do Brasil tem diferentes lugares para diferentes ocasiões, mas hoje em dia também no Brasil existe o técnico de acupuntura, né? Que a gente eu não tenho como te definir, né? Qual que seria a diferença do técnico da acupuntura e do especialista em acupuntura, que é quem faz a pós-graduação, né, da acupuntura. Então, seria mais ou menos a mesma distância que separa o médico do paramédico? É uma questão assim que, com certeza, mais para frente isso vai se afunalar e realmente só vai ter especialista. Eu acho mais provável que isso aconteça, né? Mas hoje a gente tem escolas sérias que trabalham no Brasil inteiro como técnico de acupuntura, né? E a formação é muito similar, né? E você é acupunturista? Eu sou especialista, né? Não técnica em acupuntura. Muito bem, ponto para você. Muito bem, vamos lá para outra pergunta. A filosofia da acupuntura diz a tradição chinesa que existem 6 meridianos, é isso? Não, são 12 meridianos. 12, quer dizer, eu estou pensando em termos de astrologia. 6 de um lado, naturalmente a contrapartida do outro, né? Por frente e por trás. Você tem 6 meridianos pela frente, 6 meridianos pelas costas, mais atrás e mais 2 extras, né? 2 extras. Ok. E esses meridianos são fluxos de energia, é isso? Isso. Tá. E quando a energia trava num desses meridianos, aí a coisa começa a desandar.
E aí entram as agulhinhas para restabelecer o fluxo dessa energia que estava perdido. Isso. O que na verdade a acupuntura, aonde que é a causa dela? É no órgão específico, né? Que seria o Zang. Zang Fu são órgãos e vísceras que a gente chama na acupuntura, né? Então a gente vai estar tratando o Zang, que seria o órgão específico do distúrbio que a pessoa está manifestando, né? Uhum. E aí, pelo sistema reflexo, o camarada, digamos, colocando uma agulha no pé, pode estar tratando um problema de dor de cabeça, por exemplo, né? Quer dizer, não tem que espetar a agulha na cabeça quando o problema é na cabeça, não tem que espetar a agulha na área do pulmão quando o problema é pulmão. Você pode espetar a agulha para esses problemas em qualquer parte do corpo, porque... em zonas, em pontos específicos, né? A chave da acupuntura, eu digo que é a combinação desses pontos, né? Quando você está combinando o diagnóstico específico da acupuntura, que é bem diferenciado de um diagnóstico médico, né? Na verdade, ele é um diagnóstico relacionado aos distúrbios que a pessoa apresenta energético, né? Por isso que não é necessário ter um diagnóstico clínico médico, né? Só se ela tem uma patologia como um câncer ou algo mais sério, né? Que aí precisa precisa de um médico. Mas, por exemplo, chega com uma dor de cabeça, a gente avalia aquela dor de cabeça, quais são as condições dessa dor de cabeça da pessoa, se é mais no topo da cabeça, na frente da cabeça, no topo, se dói mais à noite, se dói mais de dia, né? A avaliação da acupuntura é muito minuciosa. Tá. Então e as combinações desses pontos é que vai tratar a origem dessa patologia, né? E existem inúmeras combinações. Inúmeras, nossa, são muitas. E o que é que leva você, por exemplo, a definir o problema da pessoa e depois escolher, eu vou fazer a combinação A, B, C ou D, mas são lugares diferentes. O que é que te leva à prática? Você só aprendeu aquela sequência de combinações? Como é que funciona? Isso para mim é um mistério. Na verdade, você precisa de um estudo sempre, né? Isso é algo que você sempre tem que estar estudando, né? E existem 508 pontos, mais ou menos, né, no nosso corpo. Então, cada ponto é específico. Por exemplo, o Rogu, o G4, ele trata várias manifestações corpóreas, mas ele associado com mais um ponto, ele vai tratar determinada patologia. Então, essas combinações que a gente estuda é através das manifestações energéticas que a gente acha no diagnóstico, através desse diagnóstico minucioso. Entendido, né? Entendido. E outra coisa, o diagnóstico de acupuntura sempre me chamou a atenção. Eu, quando precisei fazer acupuntura, eu ficava assim, muito com a pulga atrás da orelha, quando o camarada disse assim, seus pulsos. Aí eu dava os pulsos para ele, ele botava 3 dedos aqui nesta área aqui, né? E 3 dedos nesta área. Aí ele ficava lá apertando, parecia que ele estava tocando piano lá no meu pulso, né? E ia anotando os negocinhos lá que eu não entendia no papel. Aí ele disse, está pronto o diagnóstico, você está com um problema aqui, ali, né? Como é que pode, né? Então, depois eu vim a saber que não era só, digamos, tocar aqui, tinha um toque mais profundo e um toque mais superficial. Que negócio é esse que eles fazem? Me conta, me dá o caminho das pedras. Depois que a gente faz a anamnese, né, que seria essa avaliação inicial, onde você vê a preferência alimentar, onde você vê como está as fezes, o sono, avalia todo o histórico dessa pessoa, você vai fazer a conferência através da pulsologia e da conferência através da língua também, né? Então a gente vê a coloração da língua, se tem saburra ou não tem saburra, se ela está edemaciada ou não, se tem marca de dentes na língua. Do pulso, a gente vai estar observando o Zang e o Fu. Então, em cada pulso, a gente vai estar tendo a manifestação dos órgãos, né, e das vísceras. Então, a parte mais superficial, a gente estaria avaliando as vísceras e a parte mais profunda, os órgãos específicos, né? É algo que precisa de muita sensibilidade, né? Mas também um estudo bem forte para que a pessoa entenda essas diferenças de pulso, né, que a gente estuda. Então tem o pulso em corda, o intermitente, a gente tem vários tipos de pulso onde a gente vai poder estar avaliando esse órgão. Mas a gente fala com um encaixe, é como um quebra-cabeça, né? A gente pega a anamnese, pega as manifestações do pulso e a da língua, soma as 3 e aí a gente faz o diagnóstico. Bem.
Ainda não estou satisfeito não, tem mais uma pergunta para te fazer, mas nós vamos fazer essas perguntas depois dos comerciais. Então, aguardem só mais um minutinho. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando a naturóloga e fisioterapeuta Ana Paula. Ela é especialista em acupuntura, ela é especialista em florais de Bach e ela também é especialista em fitoterapia. No bloco passado, começamos a falar sobre acupuntura, mas ainda ficaram algumas duvidazinhas que eu vou aproveitar parte do bloco para tirar isso aí. No teu entender, a quem você recomenda a acupuntura? Que tipo de pessoas precisam de acupuntura? Eu sei que não são só apenas as doentes, mas também até para prevenir doenças a acupuntura serve. Em que casos você recomendaria, para que tipo de pessoas você recomenda a acupuntura? É uma pergunta até tanto quanto difícil, porque você pode abranger todas as pessoas, né? Eu digo que em dados momentos todo ser humano precisa de equilíbrio, né? E a acupuntura vai trazer esse equilíbrio para a vida da pessoa, emocional, físico e energético, né? Então, quando a pessoa está cansada, vamos falar algo leve, por exemplo, estou cansada, estou estressada, estou dormindo mal, a acupuntura vai servir. A pessoa tem uma depressão leve, moderada, essa acupuntura vai servir também. A pessoa tem muita dor, tem uma fibromialgia, a acupuntura vai servir. Ela tem um pós-cirúrgico, né? Então, a acupuntura ela serve em todos os níveis, né? Então, após cirurgia, se a pessoa tem um distúrbio físico, mental grave, se é prevenção, né? Precisa de uma prevenção, se ela tem uma artrose, uma artrite, digamos, praticamente todas as patologias que ela pode abranger. Muito bem. E também existe uma acupuntura em que você utiliza cores. Como é que é isso? Chamada hoje de colorpuntura, né? Colorpuntura. Isso, então é utilizado um bastão, né, específico, diferente do bastão cromático que é utilizado na cromoterapia, né? Então ele é um bastão menor que tem um cristal de quartzo transparente na ponta, com uma ponta bem grande, né? E você vai colocando cores e nos pontos, em vez de você utilizar a agulha, você utiliza as cores, né? Então deixa o ambiente mais escuro um pouco e trata, em vez de você estar utilizando as agulhas, você vai estar utilizando as cores específicas. É um estudo também bem avançado, né, dentro da acupuntura, bem legal, assim, bem diferente, né? Entendo. E isso é para quem, né, que a gente indica a colorpuntura? Para as pessoas que têm muito medo, principalmente da agulha, né, que muitas pessoas, não quero porque eu tenho medo. E para crianças, né, menos de 7 anos é um trabalho bem legal também, e para as outras pessoas também, quando é necessário. Porque criança fica muito inquieta e aí fica difícil manter aquelas agulhas ali espetadas, né? É difícil eles ficarem, são hiperativos. Você também faz a colorpuntura? Faço também, Faz colorpuntura. Ok, muito bem. E especificamente então, aí você tem que, além de conhecer os meridianos da acupuntura, você também tem que saber qual é a cor que você vai fazer para mexer em determinado ponto de determinado meridiano, é isso? É isso. Você está me saindo uma enciclopédiazinha ambulante, né, para saber tanta coisa. Ok, agora vamos falar dos florais. Florais de Bach. Há muito tempo atrás eu fiz um curso de florais de Bach e usei durante muito tempo, achei muito bom, acho válido. E foi o primeiro floral inventado, né, historicamente, né? E você ficou então na linha, vamos dizer, clássica, tradicional. O que te levou a estudar os florais? É essa questão emocional, né, que acaba com o ser humano, né? Hoje em dia, né? Tá ruim. Essa questão emocional, eu acho que abala muito mais o ser humano até do que a própria doença física. Então, quando você consegue unir o que está trazendo de mal dentro da parte emocional da vida dessa pessoa, junto com o físico, você consegue ter uma cura fantástica, né? Para a vida dessa pessoa, uma mudança de hábitos de vida, uma mudança de estrutura, né, para essa pessoa. Agora, no teu entender, os florais,
eles agem a que nível? Nível energético? Ou então entram especificamente no nível emocional, mental? É um nível físico, como é que é isso? Ele é um nível muito sutil, né? A gente diz, ele é um nível, é um nível do mental para o físico, né? Ele trata, na verdade, floral, ele trata os 3 níveis, né? Ele vem do energético. O que acontece? Ele trata da superficialidade para a profundidade. Né? Então ele vai quebrando as máscaras dessa pessoa e vai limpando a vida dessa pessoa, né? Esses abalos emocionais dessa pessoa, mas ele faz isso de uma forma muito sutil. De repente você tem uma manifestação, por exemplo, você tem uma mágoa, colocar assim, de infância de alguém da sua família, e aí você toma um floral específico para mágoa, né? Em dado momento você vê pensando naquela situação, mas sem aquela dor, né? Sem aquela mágoa, sem aquela sensação. Entendo. E você tem o kit lá no seu consultório ou você manda fazer em farmácia a manipulação? Eu mando fazer em farmácia. Hoje em dia, é mais fácil, no meu né? tempo, a gente tem que ter o kit, né? E como eu estava treinando, na dúvida eu botava logo o Rescue, né? E gastei logo, na época no kit vinha 2 vidrinhos de Rescue, né? Para fazer a mistura ali. Eu gastei logo os 2 vidros de Rescue, tudo eu resolvia com Rescue. Aí com o tempo eu fui adquirindo prática e tudo, mas isso já tem muitos anos, né? Foi quando os florais chegaram aqui no Brasil, que eu estava atento às novidades e fiz lá. Mas não me profissionalizei nem nada, eu gosto de pesquisar, né? Então, quando eu preciso hoje de florais, eu chamo os profissionais aí, tá resolvido, tá. Ok. E me diga uma coisa, você, como profissional dos florais de Bach, você já tem atendido bastante gente, deve ter cada caso fora de série para contar, né? Me conta um exemplozinho assim que tenha te marcado na tua vida profissional como consultora de florais de Bach. Acho que tem um caso interessante, foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz de floral, que a paciente, ela chegou assim toda tímida, com uma carinha feia, né? Com um rosto assim bem tenso. E reclamando muito da vida dela, que ela não conseguia namorado, que ela não conseguia ela era professora de geografia, não conseguia ser simpática com os alunos detestavam ela vivia mal-humorada com a família, com o pai, com a mãe. E aí a gente foi começando a fazer um trabalho de florais com ela específico. Em mais ou menos 1 mês e meio, quando ela voltou para a segunda, ela tem a primeira consulta, depois tem a reconsulta, depois a terceira, né? Na terceira consulta dela, ela estava toda linda, né? Com um semblante assim muito alegre, muito feliz, dizendo que tinha encontrado um namorado, que os alunos estavam começando a gostar dela, né? Foi um caso que me surpreendeu porque foi muito rápido, na verdade, o floral com ela, né? Tem pessoas que é um pouco mais lento, tem pessoas que é muito rápido. Para ela o resultado foi muito rápido, né? E ela me deu um abraço muito forte, um beijo, e falou: jamais vou te esquecer, né? Isso acho que não tem dinheiro que pague, né? Quer dizer que eu poderia, de forma humorada, dizer para as telespectadoras: estão sem namorado? Tomem florais de Bach. Né? Melhora, né? Olha, nunca pensei que você indiretamente pudesse se transformar numa cupida, né? Deixando forma, né? lá os coraçõezinhos solitários, né? Tá bom. Só que, desculpe, mas acho você grandinha para ser uma cupida. O cupido é um anjinho desse tamanho, você é enorme, de alta, até uma boa altura. Mas esse nível em que os florais, porque há muita controvérsia sobre os florais, né? Uhum. Então, esse nível, ele vai num nível mais etéreo, num nível mais vibratório. Como é que você explicaria esse fenômeno, né? Porque homeopatia, bom, é a dinamização, coisa e tal, mas os florais, eles não pegam a matéria em si, eles pegam a matéria, colocam ali no sol ou colocam água por cima e tudo e tiram o que eles chamam da matriz deles. Mas só isso já dá para dinamizar e tudo, se transformar num elemento de cura com
tantos casos concretos de exemplos já estudados e relatados. Chega a isso? É tão forte assim? Com certeza. Eu acho que o Dr. Bach, ele pegou o princípio do Hahnemann, que foi o inventor da homeopatia, né? Que também ele fez uma dinamização alta dos princípios ativos em que ele usava para os remédios homeopáticos. E a dinamização do Bach, que a gente não chamaria de dinamização, mas o efeito dos medicamentos do Bach, ele tem uma única, né, uma única dosagem, digamos assim. Ele não tem essa como a homeopatia. Mas ele trata, por isso ele trata todos no mesmo nível, né, que seria o nível emocional. A homeopatia já trata o nível físico, emocional, em vários níveis, né? E o floral, ele é específico para distúrbios de personalidade ou para situações emocionais, né, que a gente estaria trabalhando. E aí essas situações emocionais vão desde traumas até, vamos dizer, condições de por exemplo, um pós-operatório ou uma doença que a pessoa tenha e está com medo dos efeitos da doença, e também passa até por cura física de alguns casos. É por aí mesmo que vai? Tem esse poder todo, os florais? Tem esse poder todo, sim. E tem muita diferença entre os sistemas, né? Hoje eu trabalho com o Bach, que é o clássico, e com o floral de Minas, né? E a gente vai sempre se aperfeiçoando fazendo outros sistemas, mas a gente vê a diferença de sistemas, né? Tem hoje da Califórnia, tem o floral do Havaí, da Austrália, São Germain, Negev, por aí vai, né? Tem muito. Muito bem. E rapidamente, para quem você indica os florais? Quem é que está precisando de florais? As pessoas que estão com algum nó no coração, podemos colocar assim, né? Algo que esteja perturbando ela, ou depressão, ou um medo específico, um trauma antigo, uma mágoa, um distúrbio de sono, distúrbio de aprendizado, cansaço, né? Cansaço do dia a dia, cansaço de que perdeu, se exauriu todas as energias, né? Para praticamente todos os distúrbios emocionais em que a pessoa suspira, né, e fala, eu gostaria de tirar isso de mim. Muito bem. Então, ok. Amigos, vamos de novo para o comercial. E quero lembrar que o próximo bloco é o famoso bloco do Caminho das Pedras. Então, vão separando aí lápis e papel, porque no final do programa eu vou dizer como contactar aqui a nossa profissional. Já voltamos. Muito bem, amigos. Só para relembrar, temos aqui conosco a Ana Paula, convidada de honra do programa, naturóloga, fisioterapeuta, especialista em acupuntura, em florais de Bach. E agora nós vamos tratar de outra especialização dela, que é a parte da fitoterapia. Então, terapia está na cara. Tratamento, cura, essa coisa toda. E fito, planta. Então, tratamento através das plantas, né? Muito bem. Amiga, como é que isso funciona? Para que é que serve? Como se usa? Vamos lá. Bom, a fitoterapia é uma terapia muito antiga também, né? Sempre foi muito utilizada. E ela é utilizada para as manifestações físicas, né? Para dores em geral, ou distúrbios metabólicos, né? E a gente tem que sempre ter muito cuidado na indicação da fitoterapia, porque a gente pode estar prejudicando esse paciente também, né? Então, a fitoterapia ela é muito diferente da homeopatia, porque ela funciona como uma alopatia, né? Ela é baseada em um princípio ativo que vai estar tratando aquela doença específica da pessoa. Então, tem que ter muito cuidado com a recomendação dessa fitoterapia, né? Hoje, a gente sabe que os médicos podem estar receitando a fitoterapia e os farmacêuticos de uma forma geral também. O naturólogo, o que ele faz? Ele indica, ele tem uma indicação que tem que ser baseada também nessa questão médica, né? Porque às vezes a pessoa tem um problema, digamos, é um cardiopata, e a gente está dando um remédio que tem contraindicação para esse cardiopata.
E esse naturólogo não sabe, ou o fitoterapeuta não sabe, então ele pode vir a prejudicar a saúde desse paciente. Então a fitoterapia hoje a gente trata com uma forma assim bem cautelosa, né, para tá indicando, né. As formas mais comuns de indicação hoje são formas de chá, tintura, que é o princípio ativo mais forte, então é como um medicamento compactado, né? Então a quantidade de princípio ativo dele é maior, em cápsulas, em xaropes e as formas mais comuns, até a própria alimentação, às vezes, né? A gente pode estar... E como é que as pessoas descobrem que uma planta é boa para curar uma doença e não é boa para curar outra? Enfim, é por estatística? O camarada está com dor de estômago, ele dá aquele negócio, o cara piora. Ah, bom, então essa planta não é boa para dor de estômago. Então vai por essa seleção meio suicida. Você tem ideia de como é que o pessoal chega à conclusão de que uma planta é boa para alguma coisa? Eles primeiro analisam os princípios químicos da planta, com que eles já sabem da química, aí eles já sabem que isso é bom para um órgão e não para outro. É por aí que vai? Em pesquisa científica, né? Antigamente se sabia que a babosa era utilizada para, por exemplo, para queimadura, mas não se existia o estudo científico dela, né? Depois foi feito vários estudos científicos e foi vendo as espécies de babosa, as diferenças, as que podem ser ingeridas, as que não podem. Então, o estudo científico hoje, eu acho que é a alma do negócio, né? Ou é a base para qualquer profissão, né? Porque a gente tem uma proteção para poder estar trabalhando, né? E você tem a certeza que você não vai estar prejudicando aquele paciente, se você tem esse embasamento científico. Hoje, quem faz essas pesquisas científicas na área da fitoterapia seriam os farmacêuticos, os biólogos, e os naturólogos estão começando a fazer essas pesquisas, né? A nível de... E no teu caso, você quando estudou a fitoterapia, todo o teu estudo foi baseado justamente nos princípios científicos ou, digamos, pela própria prática do cotidiano? Como é que você fez isso? Não, sempre em estudo científico. Estudo científico. Estudo científico, com certeza. Tá bom. E muita gente te procura para fitoterapia? Eu acho que mais para acupuntura, né? A acupuntura sempre é mais o floral, mas a fitoterapia a gente sempre indica, em determinados casos, né? Tá, digamos, junto com o pacote, quando a pessoa precisa, né? De algum chá, alguma... E aí, como é que, digamos, você usa a tintura, você usa sob a forma de chá, né? Agora, você usa as ervas colhidas in natura ou você já usa as ervas secas, né? Que já vêm processadas? Parte do princípio que eu trabalho com algumas farmácias, né? Então, eu já recomendo que a farmácia trabalhe, da forma como princípio ativo que ela trabalha, em forma de tintura, em forma de cápsula. Né? Dependendo do tipo de planta que eu preciso, eu vejo se a farmácia tem, se aquela tem ou a outra, e a gente vai trabalhando sempre em parceria com algumas farmácias, né? E me conta, Ana Paula, algum caso assim que você tenha, digo, meu Deus, que impacto esse produto fitoterápico teve sobre alguma pessoa? Me conta um caso aí para exemplificar o que tu faz. Eu acho assim que existem várias formas de fitoterápicos, né? A gente tem algas, tem plantas, né? E tem um fitoterápico ele é tanto um fitoterápico como um complemento alimentar que a gente chama de clorela, né? Uma alga unicelular muito utilizada, a gente vê muita gente hoje utilizando a clorela. Existia uma paciente minha que ela tinha câncer e ela tinha a imunidade dela muito baixa, né? Então eu comecei a dar clorela para ela de uma dosagem mais alta, né? Um complemento mais alto. Aí foi medido a imunidade dela, né, o número de leucócitos que ela estava, e sempre junto com o médico dela, né, fazendo acompanhamento junto. E elevou muito, assim, em 60 dias a imunidade dela dobrou, né. Tá bom. E ela continuou tomando muito tempo, inclusive o câncer dela deu uma estabilizada, né, não por causa da clorela, mas acredito por causa da imunidade dela também ter dado uma estabilizada. Ela procurou outros métodos, né? Ela fez tomou os remédios e a quimioterapia toda. Olha, é um bom complemento. É um bom complemento, né? E para, assim, no caso, você está
como profissional à disposição dos seus clientes, dos seus pacientes e também das pessoas que nesse momento estão ouvindo e vendo o nosso programa e dizem, poxa, eu estou precisando, mas não sei se vou, se não vou. O que você diria para os telespectadores da necessidade de, estando eles com problemas, lógico, ou não estando, da necessidade de eles procurarem uma profissional no campo da naturologia, no campo da fitoterapia, acupuntura, florais, para que essas pessoas procurem por você, nem que seja por curiosidade, para ver se esse negócio funciona ou não. O que você diria para essas pessoas para que elas se sentissem estimuladas a te procurar? Eu acho que sempre quando a gente vai procurar uma terapia, alguma mudança vai haver na nossa vida, né? Eu lembro quando eu fiz minha primeira terapia lá atrás, quando eu era acadêmica ainda, existe uma mudança, uma quebra de padrões na nossa vida, né? Quando a gente se submete a deitar numa maca, relaxar e a receber essas terapias, todas as terapias, né? Numa forma geral. Então, alguma mudança positiva vai ter na vida dessa pessoa, né? Pode ser 1, 2, 10, depende muito de como está também a receptividade dessa pessoa a essas terapias e essa mudança de padrão de vida, né? Acredito que hoje o que o ser humano mais precisa é realmente essa mudança de padrão, mudança de hábito, quebrar hábitos nocivos, né? Que é o trabalho do naturólogo ou do terapeuta, né? Ou de qualquer tipo de terapia afim, né? É a mudança de valores. Eu notei, Ana Paula, que em termos filosóficos de vida, né? As pessoas se acomodam na vida com muita facilidade. Se deixam escravizar por uma rotina, e a rotina é tão automática que elas não se dão conta que o tempo está passando e elas estagnaram, elas não estão evoluindo, nem fisicamente, nem moralmente, nem emocionalmente, nem mentalmente, nem espiritualmente, nem nada. Estão ali, o dia passa e tudo, e elas se aproximam como se fossem robôs, né? E justamente essas terapias alternativas até, são quebra de paradigmas. E é por aí que eu aproveito, tomo agora a palavra aqui e digo para os telespectadores, não deixem que a rotina de qualquer tipo se abata sobre vocês. Não tenham medo de viver, enfrentem, mudem. Tá bom, para que eu vou mudar? Sempre pode mudar para melhor. E às vezes a mudança sozinha é muito difícil, e para isso estão os terapeutas alternativos que acompanham a medicina, os médicos, né, que curam problemas específicos, mas eles são auxiliares valiosos e podem dar o start, podem dar o passo inicial nesse processo de mudança, nesse processo de conscientização. Pensem nisso, invistam em vocês, porque qualquer problema a gente resolve quando a saúde é boa. Agora, quando a saúde, seja ela de corpo, físico, ou de alma, ou de espírito, não está legal, aí a gente começa a dar trambolhões na vida. Saiam disso. Primeiro, cuidem de vocês. É o melhor investimento que vocês podem fazer. Muito bem, amigos, está na hora do caminho das pedras. Lápis e papel na mão. Se vocês quiserem se consultar com a Ana Paula em termos de acupuntura, em termos de fitoterapia, em termos de florais e até mesmo de uma área específica da acupuntura, que é a coloroacupuntura, é com ela mesma. Ela foi selecionada a dedo e garantimos que ela é uma tremenda de uma profissional. Então, se vocês quiserem marcar entrevistas com ela, Espaço Merlin já está de porta em porta aberta. Telefones de contato, a técnica vai colocar aí no monitor: 3233-0508, telefone aqui de Florianópolis, ou então pelo celular 8822-9329. Procurem pela Eliane
e digam que vocês querem marcar uma consulta pessoal com a Ana Paula. O trabalho dela é ajudar vocês, é resolver os problemas de vocês de qualquer ordem. E se ela não puder resolver, garanto que ela vai ser ética suficiente para orientar vocês a encontrarem a pessoa que pode resolver. De qualquer maneira, não esqueçam dela. Passou pelo meu crivo, uma ótima profissional. Bom, estamos chegando ao final do programa. Que pena, mas é a realidade. Ana Paula, te desejo sucesso no Espaço Merlin. Te agradeço imensamente a visita, gostei de ter recebido você no meu programa, espero que você volte outras vezes. Faço questão que você volte. E aos telespectadores, eu deixo aqui meus votos de uma ótima semana. Pensem no que foi dito. E já deixamos marcado, como de tradição, nosso próximo encontro, semana que vem, neste mesmo dia, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E só me resta mandar um cordial abraço para vocês. Até a próxima!